convido a igreja a abrir o tema da campanha. Essa campanha vai fazer algo tremendo na minha e na tua vida. Ela já começou com peleja. Não, então você fica entendendo que eu costumo dizer isso. Sentiu uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Não vou. Vem. Porque levantou meu marido, levantou meu filho. Vem. Porque é sinal que tu vai ter vitória aqui. Aqui é a casa do pão. Aqui é onde Deus ordena a bênção. A palavra está baseada no texto do livro de João, o apóstolo João, no capítulo 16, versículo 33. Amém, igreja? Amém. Vai nos falar. Jesus, ele está falando isso, tá? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos todos repetir? Vamos lá? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, venci o mundo. Sim, está dando glória, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Coisa linda o que Deus está fazendo conosco nessa primeira semana da campanha. Porque esse capítulo 16, onde Jesus vai vir palestrando com os discípulos sobre situações que vêm acontecendo. Mas quando chega no capítulo 16, ele vem orientando. E ele diz no versículo 1: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Está pensando que está agradando a Deus, tá? E isto vos farão porque não conhecerão a mim. Não conhecerão o Pai nem a mim. O que o Senhor está falando conosco? Antes de chegar lá no 33, versículo 16, 1 e 2, ele está alertando a igreja, o povo dele, como a palavra é viva, é para hoje. Que nós vamos passar por aflições, escândalo. Vão te confrontar, obreiro Vitor. Vão desdenhar da tua fé, do teu comportamento. Por que ele age assim? Não tem nada a ver. E até dentro da casa do Senhor. E ele fala para nós no 2: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer o serviço. Está pensando que está agradando a Deus. Vocês lembram das perseguições que foram feitas ao Senhor Jesus? Os fariseus, né? Os mestres da lei, achavam que estavam fazendo tudo certo. Mas eles não tinham uma coisa que nós temos, eu e você: o Espírito Santo de Deus. Porque no transcorrer aqui no capítulo, vai dizer que ele deixou para nós o Consolador. Ele estava preparando todo o terreno para a sua morte. Porque estava tudo já projetado. E quando ele chega aqui exatamente no 33, ele vai deixar algo para mim e para você. Que é a paz. Não a paz que o mundo dá. Essa paz que você vê do mundo, nós estamos às portas, nós estamos em setembro. Vai chegando, eu não sei se você lembra do tempo que você era do mundão, porque hoje você não faz mais isso, né? Mas a gente corria para Madureira, corria para o shopping para comprar uma roupa branca. Tinha que ser tudo branco, né? E às vezes você não tinha nem dinheiro, mas você se endividava porque você vestia você, o seu marido, os seus filhos, todo mundo de branco. Só que, pastora, os corações estavam tudo fechados. Marido não falava com a esposa, mãe não falava com o filho, não falava com a sogra, mas estava todo mundo de branco. Por isso que Jesus fala: não vos dou a paz como o mundo dá. Porque essa paz que está ali fora é uma paz de engano, é uma paz passageira. Mas a paz que Jesus está falando nessa campanha, que eu e você vamos receber, é uma paz que excede todo entendimento. E o obreiro, ele falou para a gente aqui no versículo lá em Romanos 12, que ele diz, né? No Romanos 12: alegrai-vos com que os alegram, eu anotei para mim, e chorai que os choram. A gente tem que saber o tempo de cada um na nossa família. Eu não sei como é que está a tua família, como está a tua casa hoje, mas eu sei que vai ter cura na tua casa. Eu creio que vai ter livramento na tua casa. Eu creio que vai ter mover de Deus na tua casa durante essa campanha. Por que, missionária da série? Porque você vai levar paz que excede todo entendimento. Vai ser você a referência. Porque às vezes tem situações na nossa casa que elas se levantam e elas vão tomando um volume, uma mistura de sentimentos que vão gerando mágoas.
amarguras da alma. E você encontra seu pai, a sua mãe, seu tio, a sua sogra com essa forma. E eu posso te provar isso na palavra. E o Senhor, quando eu recebi o convite pela misericórdia, eu comecei a falar com Deus. Eu estava indo para o banho. Senhor, o Senhor quer que eu faça? E o Senhor me levou lá no transcorrer de todo o culto que teve na minha casa. Eu queria que você compartilhasse comigo lá no livro de Ruth, lá atrás, o livro de Ruth. Depois a gente vai voltar para cá. Quando a gente conhece a história de Ruth, e o que aconteceu com Noemi? Noemi era sogra de Ruth, não era? Mas a gente conhece a história, a gente fez até o estudo na escola dominical. Se você pegar o capítulo 1 do livro de Ruth, você vai entender que uma família que ia tudo bem naquela família. Tinha a esposa, o esposo, os filhos, mas de repente se levantou uma situação. Houve uma peste na terra, uma fome, uma situação muito difícil, igreja. E aquele homem, o chefe da casa, o homem, ele tomou uma decisão, ele resolveu sair com a sua família do lugar que Deus não mandou. Ele pega a sua família, sua esposa, os 2 filhos e vai para o Egito, vai para a terra de Moab. E ali, a gente conhece a história, eu não vou entrar nesse propósito, acontece consequências, uma atrás da outra. Por quê? Porque ele estava na obediência, ele ouviu voz, ele fez que eu e você hoje já a gente aprendeu. Uma situação, a gente está aqui, igreja, presta atenção no que Deus está falando aqui. Deus está preparando a igreja para ser uma igreja forte, uma igreja para ser alicerçada na rocha. Deus não quer eu e você correndo de um lado para o outro, fazendo daqui, fazendo dali, porque tu não vai prover na minha casa. O teu Deus proverá. Nós saímos de uma campanha de 7 semanas onde Deus proverá. E Deus está falando agora de paz. Presta atenção que Deus está falando com a igreja. E aí o Senhor vai, ele morre os filhos e fica quem? Noemi. E Noemi, quando a gente vai ver, ela fica naquela situação e aí ela resolve voltar porque ela ouve que lá em Belém, casa do pão, né? Que diz que é a palavra, a fome passou, já tinha pão na cidade. E ela resolve voltar. Mas o que fala comigo nessa hora aqui é como estava aquela mulher. Aquela mulher estava amargurada de alma. O coração dela estava pesado. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ficou com 2 noras estrangeiras. Como que ela ia voltar para a casa dela? Se a gente conhece a palavra, que a palavra de Deus diz para a gente não ter julgo desigual. Mas ela tinha 2 noras. E aí uma resolveu voltar, que a gente sabe da história, a gente vai pular isso. E Ruth resolve acompanhar a Noemi. O que marca aí, em toda a amargura, toda a tristeza na alma das perdas que ela passou, Noemi, ela deu testemunho de vida, ela falou do nosso Deus. A gente viu o testemunho da obreira Renata falando desse Deus, né? Lá no hospital. E aí o que acontece? A Ruth acompanha a Noemi. E eu queria que você lesse o 14, lá em Ruth 4, né? Quando ela chega na terra dela. Ruth 4, versículo 14. Vamos lá aí rapidinho. Porque quando você lê a palavra, igreja, você procura manusear a sua Bíblia, você adquire conhecimento. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes você está com sono, está cansado do trabalho, vence esse sono. Abre a tua Bíblia e lê, porque você vai levar isso para a sua casa. De repente é nesse versículo que Deus vai falar contigo. E ele fala aqui, então as mulheres disseram a Noemi, ela entrou na cidade, né? E ali a gente conhece que ela conheceu Boaz, a Ruth conhece Boaz, vai trabalhar na colheita das espigas, vamos resumir isso aí. E ali ele se torna um remidor, e aí ele consegue ser remidor de Ruth, e ali acontece que eles se conhecem, eles se casam, e aí vai dizer aqui, as mulheres vão falar para Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador de alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos.
Você está entendendo o que Deus está falando para nós? Quando eu e você estamos na direção de Deus, que a gente dá testemunho, mesmo no momento de dor, de perda, no momento de fome, de luta, você dá testemunho do Senhor, porque você tem uma paz que excede todo entendimento. Noemi, ela não deixou de pregar o Senhor para ela. Tanto que Ruth não, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E quando ela chegou lá e encontrou Bonan, não. O que a Ruth teve que fazer? Trabalhar, catar espiga, ser humilde. E aquela mulher, na simplicidade, uma estrangeira, ela conseguiu chamar a atenção de Boaz. E Boaz, porque projeto de Deus, igreja, plano de Deus, jamais será frustrado. Irmãos, eu estava falando do meu culto, né? Por isso que eu falei que não fica chateado quem não foi. Foi um culto de guerra. Isso foi só a intercessão que foi lá. E eu chorei durante a semana toda no jejum. E de domingo para segunda, eu passei muito mal na madrugada. Mas a madrugada até segunda de manhã eu passei mal. Eu falei, Senhor, qual é esse propósito? E eu fiquei firme. Fiz uma dieta, fiquei firme, consegui renovar minhas... Vim pro manto, vim trabalhar para o Senhor. Só Deus sabe como eu estava aqui. Caminhando, fomos para o monte, e o Senhor se revelou naquele monte também para mim. E Deus completou a obra hoje, naquela minha casa. Irmãos, não esmoreça na tua fé. A paz que excede todo entendimento está na tua vida. Não deixa isso fugir. Porque a gente vai ver aqui nessa leitura, olha só, o que ela fala no 15, olha que as mulheres falam, olha o que a vizinhança fala, olha que a tua família fala com o teu testemunho. Ele te será por restaurador de alma e nutrirá a tua velhice. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente não está preocupado com a nossa velhice. A gente lembra quando Noemi chegou, não me chama, né? Eu sou Mara, eu sou uma mulher amarga. Porque ela vai falar no capítulo 1 que Deus, ela fala no capítulo 1 lá que não precisava ler, ela vai falar, quando ela diz assim, ó, ele e sua mulher. Aí quando ela volta, deixa eu ver onde vai que tá aqui. Ela fala aqui no 20, né? Porém, ela dizia, não me chames Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Por que ela fala que o Todo-Poderoso fez isso com ela? Por que, igreja? Porque eles saíram na desobediência. Porque eles não oraram antes. Porque eles não ficaram em paz. Presta atenção, igreja. Porque vai bater. O tempo ruim vai chegar. E Deus quer uma igreja alicerçada. Por isso que ela reconheceu que houve erro da parte do esposo. Porque a mulher normalmente é a coluna dentro da sua casa. A mulher cuida dos filhos. Você vai ler lá em Provérbios 31. Então nós mulheres, nós temos que estar somando com o nosso esposo. Hoje meu esposo é Jesus. Mas ele está com voz sensível à voz dele. Então a gente tem que estar em paz. Ela diz, não me chame Noemi, mas Mara, porque o coração dela estava pesado. Havia um passado de tristeza, um passado de dor, de perda. Irmãos, quando tirava as coisas da minha casa, no quarto dos meus filhos, a pastora falou, isso aqui traz tristeza para você. Isso aqui traz passado. Eu criei 2 filhos praticamente sozinha. Eu chorei muito na adolescência. Por isso você tem seu filho, educa no caminho que vai dar. Use da autoridade que Deus te deu. Porque quando chegar na adolescência, os 17 anos, quando se afronta você chega no trabalho cansado, aquela afronta, eu vou mesmo, estou indo, já fui. Quando chega para você e diz, eu vou botar uma cama de casal aqui. Eu falo assim, aqui você não vai botar. Aí joga um copo de água em você. Você está preparado para passar por isso? Eu estava começando a minha vida em Cristo. E ali eu aprendi a me calar. Ali eu aprendi a orar mais. Mas foram muito choros. Foi muito choro. Mas em todo o tempo o Senhor falava, os teus cuido eu. Deus tem um propósito com a minha vida. E eu quero viver o propósito de Deus. Você quer viver o propósito que Deus tem para você? Recebe, creia.
tudo. Não me chama Noemi, me chama Mara, porque eu estou amarga. Eu voltei vazia. Mas o Senhor quer mudar o quadro na minha e na tua vida. Porque a gente chega no capítulo 4, a gente entende do processo todo que houve, que o Senhor colocou um Boaz na vida de Ruth. E Ruth gerou um neto para Noemi. E essa velhice dela foi totalmente transformada. Porque aquela mulher, mesmo no erro, porque na caminhada a gente sabe quando errou. Na caminhada a gente sabe quando saiu da direção. O importante é você voltar. O importante é o arrependimento. Igreja do Senhor, não tem super aqui. Tem homens e mulheres de Deus. O errar, o cair, é do homem. Mas o levantar é de Deus. Você crê que tem misericórdia aqui hoje? Guarda essa palavra, igreja. Porque aqui ela gerou Obed, e a gente sabe que Obed veio fazer geração de Davi. E nessa oportunidade, nessa mudança, quando ela aceitou aquilo tudo na cidade, quando aquelas amigas vieram, aquelas vizinhas, muitas das vezes quer se esconder. Ai, meu pecado está pesado. Meu pecado está deixando, sabe, eu estou dando um sorriso amarelo. Ai, será que estão sabendo? Vem pontar. Vem pontar. Faz a obra. Vai chorar, pede perdão, se arrepende. Porque Noemi, ela confessou, eu errei, eu voltei vazia. Mas o Senhor tratou e ela cuidou. E você lê o livro de Ruth, você vai ver que ela cuidou, ela instruiu Ruth o tempo todo. Filha, tu vai fazer assim. Filha, tu vai se comportar assim. Porque era uma mulher que conhecia os mandamentos de Deus. Você tem instruído dentro da sua casa de acordo com os mandamentos de Deus? Igreja, nós estamos às portas aí, ó, essa semana que vem, do Rock in Rio. Será que você está instruído dentro da sua casa? Será que essa situação agrada o Senhor? Será que esses ídolos têm agradado o Senhor? Ah, mas você não imagina que aquela cidade é lindíssima que construíram lá. Ah, tem até uma cidade de comida, não sei o quê. Fica na casa do Senhor. Fica nas obras de Deus. Nós não sabemos, igreja, o que está para acontecer. Mas o Senhor está nos alertando hoje. Fica na minha paz. A minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nessa situação o Senhor me levou para uma outra passagem que eu queria compartilhar com a igreja, que se encontra lá no livro de Lucas. Alguém que estava com a sua casa em paz. Todo mundo trabalhando, mas de repente se levantou uma situação e mexeu com a estrutura da casa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas 15, versículo 11. Eu vou só falar alguns versículos e vai falar para mim e para você do filho pródigo. Ali tinha um homem, tinha os seus filhos, um homem que tinha os bens, e estava todo mundo trabalhando. A Bíblia fala que esse homem tinha os filhos, e de repente o mais moço pediu: Senhor, pai, eu quero a minha herança porque eu vou embora. Eu não vou ler, eu só vou ler alguns versículos depois. E aí aquele pai vai, pega os bens e dá para ele, e em poucos dias ele vai embora. E aí a gente conhece a história, ele gasta com Rock in Rio, prostituição, né, barzinho, moto acelerada, vai curtir a vida. A gente vê, né? Pra lá, pra cá. Irmãos, eu passei por isso. Eu ficava com o meu rosto, meu quarto da Rio Grande. Eram 3 da manhã e eu estava com o meu rosto colado na janela. Aonde está meu filho? 3 da manhã, 4 da manhã. Daqui a pouco freava aqueles carrão. Tinha até um carro parecido com o da Rafa. Freava assim, dava aquele cavalo de pau ali em frente à cabine e saía aquele monte de jovem gargalhado. Era meu filho chegando. Quantas vezes eu passei por isso? E eu ficava quietinha no meu quarto, só em oração. Daqui a pouco ele subia, entrava para o quarto, conforme ele estava. Seria tudo isso. Aquela escada da minha casa, eu já cheguei a chorar com lágrima de sangue. Por que você fala isso? Porque eu chorei tanto que eu pensei que eu fosse morrer. Senhor, onde está?
Deus falou: vou eu tirar um, vou eu tirar o outro. Porque a gente não pode amar mais do que Deus. Esse homem aqui, o filho pediu. Quantas das vezes o filho pede, você dá? Use da tua autoridade de pai e mãe. Administra a tua casa. A tua casa tem que estar em paz. E a autoridade Deus te deu. Esse pai deu. Era lógico? Não. Porque a herança começa com o primogênito. E ele foi. Mas a gente vai entender aqui, lá no 20, eu queria que você desse o 20. E aí ele passa tudo, acaba o dinheiro, ele vai trabalhar. E no versículo 20, ele vai dizer assim: o filho pródigo, e levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou: isso mesmo, vai lá pro teu quarto que eu não quero conversa contigo. Foi isso que está escrito aqui? Está escrito aqui? Tá? O pai virou as costas para ele? Mas aqui no 22 vai. Mas o pai disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos. Olha o versículo que o irmão leu em Romanos: vamos alegrar, vamos chorar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia. A paz que excede todo entendimento estava nesse pai. Esse pai, quando o filho apareceu lá na ponta, vem aqui, quero nem conversa. É assim que está o teu coração? O Senhor tem preparado o meu coração, porque Ele já falou hoje de novo: vou eu tocar em cada um deles. Nem olhe. Você está preparado para isso? Mas o Senhor me dá paz. Quando Deus fala que vai fazer, missionária, Ele vai fazer. Quando Ele diz que vai tocar, Ele vai tocar. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. E se tiver algum jovem aqui que já ouviu isso, presta atenção no que Deus está falando hoje. Porque Deus, quando diz que vai tocar, Ele vai tocar. Então, vigia. Esse pai estava em paz. Continuou a vida dele, até que esse filho voltou. E ele fala, gerou nele arrependimento. Quando ele fala: eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai. Houve arrependimento. O que tem que haver é arrependimento. O que tem que haver? Mudança. Porque eu não posso continuar da mesma forma dentro dos atos do Senhor. Dentro da minha e da tua casa tem que ter paz. Quando a palavra eu trabalhava na igreja, eu fazia transporte escolar. Minha amiga também. Eu chegava cansada para fazer janta, para já tudo correr de manhã. E aí aquele jovem chega para mim na beira da pia e fala assim: mãe, decidido, vou botar uma cama de casal ali. Eu falo: você não vai botar. Depois que você casar, você pode botar. Eu tive que enfrentar uma situação grande. Mas o respeito ficou dentro da minha casa. Hoje, ele vai na minha casa, ele conversa comigo, e ele está voltando para os caminhos do Senhor. Sabe por que quem está fazendo a obra? O Espírito Santo. Não é a missionária séria, não é você quem vai convencer o Espírito Santo, que eles já são homens. O que eu entendi nisso, o meu filho tem 34 anos. Ele é um homem. A palavra foi ensinada, por isso hoje, você que tem um adolescente, um jovem, uma criança, ensina, porque a palavra é viva, ela fica dentro, porque vai crescer, vai para a faculdade. Foi lá que o negócio aconteceu. As amizades. Enquanto está debaixo do teu poderio, a tua mão, mas quando vai lá para a faculdade, quando começa a fazer essa amizade, aí que você tem que ter plantado a boa semente, porque ela vai dar fruto, e a minha está dando fruto. Amém? Amém. E aí, para a gente finalizar, houve uma reconciliação. Esse pai recebeu esse filho de coração aberto, colocou uma boa roupa, colocou um anel. Por quê? Esse pai tinha paz que excede todo entendimento. Essa
essa paz que tem que estar dentro de mim e de você, para que a gente tenha todo entendimento. Para a gente finalizar, eu queria abrir Efésios 6, vai falar justamente dessa orientação que o apóstolo Paulo nos dá. Lá no Efésios 6, no capítulo, ele vai falar de conselhos para os pais e para os filhos. Vai justamente para a gente chegar aonde esse pai conseguiu. Porque eu vou te falar, a gente lê aqui uma coisa, você viver outra. Aí, a gente recebe a matéria na faculdade, botar em prática é outra coisa. Você se forma um advogado, você aprende, agora entrar no gabinete do juiz e abrir a tua boca é outra coisa. Você aprende as notas musicais, mas chegar diante de uma orquestra é outra coisa. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento que tem promessa. Tem promessa nesse mandamento para filhos que obedecem os pais. Honra teu pai, cuida do teu pai, cuida da tua mãe. A velhice chega, fica enjoado, fala muito, mas você cuida, porque quando você era pequeno ela cuidou de você. Amém? E tem uma para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criais na doutrina e a admoestação do Senhor. Ensina a palavra. Ah, que você vai ver, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Não provoque a ira. Meu Deus! Seja sábia, seja sábio, porque a ira vem. A ira vem, mas você apazigua essa ira. Converso com você depois. Os meus pequenos, eu olhava para eles e falava assim no olho: em casa a gente conversa. Só falava baixinho no olho. E corria para lá e mexia para cá em casa. Irmão, chegasse a hora que foi, em casa eu conversava com ele. Ninguém precisava saber de nada. Tinha um banheirinho lá no fundo da minha casa, banheirinho. Ali eu conversava, e o segundo já sabia que eu ia conversar. Então ele já tinha um tempo. Hoje tem um conselho tutelar, mas a gente precisa usar a palavra de Jesus agora. Então cuida dos teus filhos agora. Orienta, mostra, para que entenda. E para a gente finalizar, eu queria compartilhar o Salmo 4, versículo 8. Essa campanha, ela vai mexer muito na nossa casa. Essa campanha vai trazer ensinamento para mim e para a tua vida. Essa campanha vai te lembrar daquilo que está sendo dito aqui hoje. Porque você vai ser referência para alguém dentro da sua casa. Na minha casa, lá em São Gonçalo, tem a minha irmã. Você tira isso. Lá em São Gonçalo,